Graça e paz, amados, que estamos para dar continuidade ao nosso trabalho discipulado para você. Lembrando que nosso curso é um curso exclusivo, ou melhor, o nosso canal, perdão, é um canal exclusivo só para cursos, que se refere a discipulado. Estaremos conversando muito sobre esse assunto durante todos os percursos que vamos percorrer aqui, vamos andar aqui. E são muitos caminhos, tem muitos cursos sobre esse tema. Não tem ideia, né? Eu tenho já listas, só de listas eu tenho mais de 10, 15 cursos, mais ou menos. E com esse hoje estamos ainda no nosso quarto curso ainda, ok? Olá, antes de nós falarmos sobre o nosso trabalho, eu queria te pedir que você inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante. E não esqueça de sinalizar o sininho, é muito importante para que você receba sempre as notificações que vamos sempre postar aqui. Agora também o pastor Wagner também está no TikTok. Sempre estou enviando mensagem para lá. O TikTok é @pastor Wagner 3. Wagner com W, é claro. Tá bom? Entra também no nosso TikTok lá. E você que ainda quiser adquirir, né? Estamos aqui com um trabalho de um curso. Você quer saber onde você possa comprar um livro desse? Quer uma sugestão? Damos a sugestão, como também escaneamos as nossas lições e podemos enviar para você. Tudo isso é feito pelo Instagram, né? Eu sempre mando para você aí, Silva Wagner Dias, dá. E você vai lá, entra no nosso Instagram, estaremos conversando com você. Bom, vamos lá? Terminamos agora, recentemente aí, o nosso curso em Missão com Deus, um curso muito importante, e hoje estamos iniciando mais um curso. Acredito eu, um curso muito importante. Batalha espiritual. A verdade bíblica para obter a vitória. Tá aqui o Wilson. Você quer obter a vitória? Então tem que batalhar. Tá ok? Então vamos começar hoje o nosso curso, um curso muito importante. Eu queria a sua atenção para isso. Tá bom? O tema de hoje, que é a primeira semana, a aula número 1, o tema é: por que estamos em guerra? Por que estamos em guerra? Hoje é o tema o tema que vamos trabalhar aqui hoje. Eu queria, e esse livro tem uma introdução, como nós temos lá no Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. Lembra disso? Você que me acompanha aí, sempre lemos uma introdução. E tem esse curso também tem também essas introduções. Vamos lá? Bom, uma análise de um acontecimento. A vida de Pedro parecia como subir uma montanha atrás da outra. Perdeu o emprego inesperadamente. 2 de seus filhos estavam lutando com os estudos na escola. Sua esposa se debatia ante a possibilidade de conseguir um emprego para ajudar nas despesas de casa ou permanecer no lar para cuidar dos seus filhos na idade pré-escolar. As lutas eram comuns. A tensão o levava à tentação de pecar. E Pedro frequentemente cedia às tentações. Quando orava em relação a todos esses assuntos, ele sentia como que se a sua oração não chegasse a lugar nenhum. Com isso, leu um livro popular sobre guerra espiritual. Possivelmente Satanás estava atrás de todas essas lutas. Talvez Satanás estivesse tentando desestabilizar o lar e a fé de Pedro. Se fosse isso, a única coisa que Pedro deveria fazer era expulsar Satanás. Não é assim? Depois, toda a Bíblia diz que resistamos ao diabo e ele fugirá de nós. Mas Pedro se perguntava: como posso saber se é Satanás que está causando esses problemas? Quando é que Satanás está tentando e quando são somente as dificuldades da vida? Se
E se Satanás é responsável, onde está Deus? Não é Deus que cuida de nós? Se Deus estivesse realmente no controle, não poderia impedir todos esses problemas? Qual é a possível razão para que Deus permita que Pedro esteja passando por todas essas lutas? Você responderia essas perguntas de Pedro? Bom, está aqui, né, chamado de análise de um acontecimento, e nós vamos procurar aí, né, esse livro em si, ele vai de alguma forma responder, né? Eu sempre falo que as respostas dos nossos cursos, elas não são específicas, elas são de alguma forma geral. E aí você vai ter que buscar o seu discernimento, a sua atenção para obter as respostas que tanto Pedro fez aqui, como também muitos estão fazendo as mesmas perguntas ainda hoje. A mesma pergunta ainda hoje. Tá bom? Vamos lá? Também, esse livro também ele vai do dia 1, 2, 3, 4, 5, como todos os cursos dessa primeira fase. Por isso quero falar a princípio sobre o número 1. Estabeleçamos o fundamento. Esse é o tema da primeira aula. O que queremos dizer com guerra espiritual? Vamos lá? Quando você pensa em uma guerra espiritual, o que isso significa? Algumas pessoas limitam a guerra espiritual ao conflito de Satanás e suas forças. Outros incluem os inimigos mencionados na Bíblia como o mundo e a carne. Dado a essas influências, são motivos de lutas em nosso espírito, mesmo quando escolhemos fazer o bem. Muitos crentes incluem o mundo e a carne em suas definições de guerra espiritual. Para concentrar nossos pensamentos nesse estudo, os autores, primeiramente, definirão a guerra espiritual ao que se relaciona com Satanás. Dito simplesmente, a definição da guerra espiritual que usamos nesse livro é o conflito de duas vontades opostas: Deus e seus seguidores contra Satanás e seus seguidores. Deus é bom e faz o bem. Ele não faz o mal. Satanás é mau e procura fazer o mal, e ele não poderá fazer o bem. Deus sempre desejará aquilo que edifica, e Satanás sempre desejará aquilo que destrói. Deus deseja o que é certo, puro e amável. Satanás deseja o que é errado, perverso e corrupto. Quanto a cada aspecto da natureza de Deus, Satanás tem provado ser exatamente o contrário. Portanto, eles nunca poderão estar de acordo. Suas vontades, seus desejos, suas ações permanecem em um estado de conflito perpétuo. Então está aqui o que é a guerra espiritual. A guerra espiritual é a guerra do conflito entre duas vontades opostas. Vivemos isso constantemente. Elas são fatos, são reais, né? E se nós não acreditarmos, estamos, de alguma forma, é tudo isso que o diabo, Satanás quer, que nós não acreditemos nessa realidade. Então, vamos tomar muito cuidado. Então, eu sempre falo que a coisa mais simples de explicar a guerra espiritual é você fazer ao contrário do que Satanás quer. E para isso eu preciso conhecer Deus. É por isso que o nosso curso, esse curso, a Batalha Espiritual, ele está exatamente na sua categoria de quarto curso. Isso tem que ser estudado, eu sempre explico, de uma forma gradativa. Porque conhecendo Deus, mente de Cristo, em missão com Deus, agora é isso aqui. Se você conhecer Deus de sua vontade e conhecer quais são as práticas, o que é viver na mente de Cristo, né? E você conhecer qual é entender a missão de Deus que você tem nessa terra,
você vai lidar melhor com as batalhas espirituais. Porque batalha espiritual todos nós vamos ter, sem sombra de dúvida, né? Não adianta você correr disso. Vamos lá. Como Deus e Satanás entram em desacordo? Na Bíblia, Deus usa com frequência uma pessoa como tipo de algo ou alguém com um significado espiritual maior. Por exemplo, Moisés foi do tipo de Salvador que libertou o povo de Israel do cativeiro. Sua vida foi como um protótipo de Cristo, o Salvador que nos libertou da escravidão do pecado. Com frequência, os escritores da Bíblia interpretam desta maneira. Ezequiel 28, de 11 a 19, é uma dessas passagens. Embora esteja se referindo ao retiro, muitos eruditos creem que essa passagem reflete a origem e a queda de Satanás. Portanto, essa passagem de Ezequiel registra a origem de Satanás e nos dá uma visão clara como iniciou a guerra entre Deus e Satanás. Então, eu queria sugerir você que sempre esteja com as suas Bíblias abertas, principalmente aqui em Ezequiel, capítulo 28, uma das passagens mais claras e mais que faz a gente entender melhor por que todo esse problema que estamos vivendo hoje neste mundo. Né? Tudo começou com uma origem de um ser o querubim, que se viu perfeito e quis usurpar o trono do soberano, do Criador dos céus e da terra. É impossível. E aí, diz a Bíblia que o seu coração começou a se orgulhar da sua beleza, da sua magnitude, daquilo como um ser brilhante, um ser esplêndido. A Bíblia descreve Satanás como fosse um ser da seguinte forma: se alguém perguntasse para Deus, naquela época, como é que você me descreve a sua glória, a sua majestade? Ele chamaria esse querubim e disse isso aqui: olhando para ele, você vai ver o reflexo da minha glória. Então, se você tem ideia, quem era esse ser? Quem era esse anjo? Então, isso fez com que ele se ensoberbecesse e chegasse ao ponto de querer subir mais do que Deus. Então, isso faz com que a guerra comece ali. Aí ele é expulso lá da presença de Deus, enviado pela terra, e aí começa, né, as grandes batalhas, começando ali com Adão e Eva, e vem até nós até hoje. Mas o bom da história é que isso vai terminar, né? Eu quero ler aqui na página, vamos pular para a nossa página aqui, né? Da página 9, aí dá continuidade a isso tudo aqui, né? Ocorre essa guerra nos dias de hoje? O que você acha? Você acha que ainda ocorre ainda essas guerras de hoje? As coisas ainda continuam ainda a mesma coisa? Vamos lá. Se você seguir lendo esse livro, isso indica que provavelmente crê que a resposta a essa pergunta é óbvia, é sim. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12, podemos ver o quadro do que acontece no mundo ainda, no mundo dos dias de hoje. Então ali em Apocalipse começa ali a desvendar como é que começou isso tudo, né? E eu posso até, a gente vai ler aqui mais à frente, né? Então você pode abrir sua Bíblia, abre sua Bíblia aí, né? Em Apocalipse capítulo 12, e ali é demonstrado, né, na visão reveladora, da revelação a João, como isso aconteceu. Então começa ali a grande guerra quando Satanás vem a essa terra. Então, ali começa o grande problema. E a gente vai procurar aqui, desvendar isso aqui. Por exemplo, aqui mais abaixo, nós vamos ver que ele anda sempre ao nosso derredor. O que descreve Apocalipse 12 ainda continua ainda. Ele anda ao nosso derredor, como Pedro menciona na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele começa andando ao derredor, então, para poder nos trazer esses problemões todos e
e faz com que a nossa vida seja uma guerra constante. Aqui nós temos duas verdades significativas num livro de Apocalipse 12, para a gente poder ter uma ideia do que é esta guerra. Primeiramente, Satanás é um fato, né? Satanás já está derrotado. Isso aí é uma coisa clara. Se nós andássemos e vivêssemos carregando essa nota em nossas vidas, nós não teríamos tantos problemas como nós temos hoje. Acho que Satanás ele é um ser superior para muitas pessoas, porque deixa que ele faz a sua extravagância ou traz as suas ideias para as pessoas. Vamos lá. Uma intensa guerra, mas o final está decidido, né? A estes foram simplesmente fortes, a estes foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Está falando de Satanás. E outra parte da escritura se confirma essa derrota. Paulo menciona em Colossenses 2,15: e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz foi aonde houve o triunfo de Deus sobre Satanás. Não precisou Deus fazer muita coisa, não. E Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 10, descreve o final de Satanás. Satanás, que os enganava, foi lançado no lago de enxofre que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, isso quer dizer que a guerra já está vencida. Não existe mais batalha. A batalha é nós. Eu vou explicar isso no andamento, como é que isso procede. A nossa batalha, a batalha de Deus contra Satanás, não existe mais. Ela foi vencida na cruz. Olha que você entenda isso. A batalha, vou repetir, a batalha de Deus contra Satanás foi vencida na cruz. Não existe mais batalha. Satanás já perdeu a batalha. Mas pastor, por que isso? Vamos chegar lá. Como falei, a gente não vai aqui responder especificamente. Você entendeu isso que eu falei na minha fala. A gente vai explicar isso de forma geral. Cabe você a entender no andamento desse curso. Até o final, são 9 lições. São 9 aulas. Nessas 9 aulas, você precisa prestar atenção. Outro ponto aqui, também muito interessante, que a guerra continuará na Terra até o final. Vamos lá. Mas, pastor, estou falando de guerra. Calma. Eu falei, calma, você vai ser explicado sobre isso. Né? E não existe mais batalha. Existe guerra, mas batalha não. Ironicamente, o fato de a guerra já foi vencida não significa que tenha terminado. Observe em Apocalipse 12, versículo 13 e 14, você pode ver isso na sua Bíblia, que quando Satanás foi lançado na terra, perseguiu a mulher. Constantemente se questiona sobre a identidade dessa mulher, e todos nós sabemos que essa mulher ela tem seus significados, mas no modo geral, ela significa Israel, que até hoje está ainda essa perseguição contra Israel. É claro que a igreja, como ela foi criada após a rejeição de Israel a Jesus, isso faz com que nós também entramos na batalha, porque nós estamos entrando dentro desse sistema espiritual e temos promessas para a vida eterna. E Satanás, de parte alguma, vai querer que nós vamos para lá. Então, vejamos aqui que todo esse processo que Satanás se ira contra aquela mulher, e a Bíblia fala que ele saiu para guerrear com o restante da sua descendência. Isto é, as coisas acontecem ainda hoje. No momento agora, estamos vivendo agora, estou gravando essa mensagem, hoje estamos em 2023, estamos tendo agora uma guerra ali no Oriente Médio entre os Hamas e Israel. Hamas
é uma, é uma facção criada e pessoas que odeiam Israel, e, né, que foi ter mesmo, já claro que não tem nada a ver com os palestinos, aquela coisa toda, né, uma facção. E aí o que acontece? Esse ódio, aquilo ali é apenas um pinguinho de um oceano que está para vir ainda sobre Israel. Né? Então, vocês observam o ódio que eles têm contra Israel. Agora, a pergunta aqui na página 10 é: você está pronto? Talvez você se pergunte, se Deus já derrotou, escuta aqui, lembra que falei? As perguntas serão respondidas geral, no geral, não especificamente. Se Deus já derrotou Satanás, por que permite que ele continue fazendo maldades? Por que não o destrói agora mesmo? Essa pergunta, nós vemos ela sendo questionada por todo esse percurso meu como crente, estou com 30 e poucos anos de crente, e sempre estamos ouvindo isso. Vamos lá? O entendimento apropriado da guerra espiritual vê toda a circunstância através da lente da sabedoria de Deus. Satanás pode usar táticas prazerosas ou problemáticas, mas a vontade de Deus definitivamente é o fator determinante. A guerra continua ou termina dependendo de que os propósitos de Deus sejam cumpridos ou não. Né? A pergunta é, temos que entrar dentro dos propósitos de Deus. Deus tem um propósito específico com o seu povo. E ele vai cumprir esse propósito. É irrevogável, não tem como você mudar esse sistema criado no mundo espiritual. Por isso que a batalha se chama batalha espiritual, porque ela é feita no âmbito espiritual. Então, a questão é, nós aqui vamos dar sequência ao propósito de Deus. A igreja, lembra que nós explicamos lá no curso Em Missão com Deus? Então, é lá que vai dar sequência. Aqui, né, estamos aqui para isso, para poder seguirmos a missão com Deus, a missão que é de Deus, e Deus vai realizar o seu propósito na Terra. Nós vamos explicar isso com mais calma no andamento. Calma. Vamos para o dia 2? Eu não vou aqui adiantar nada. Viu? Se você quiser, você vai ficar aqui até o final comigo. Se quiser aprender. Tá bom? Eu sou ruim mesmo. Brincadeira. Vamos lá. No dia 2, a pergunta é, Deus está no controle? O estudo de hoje focaliza, à luz da Escritura, uma pergunta fundamental sobre a guerra espiritual. Tudo que você crer sobre guerra espiritual, a forma que reage e o conselho que se dá a outro será determinado pela resposta que der à seguinte pergunta: qual é a relação entre a soberania de Deus e a liberdade de Satanás? Gente, essa pergunta ela é fundamental. Se você responder ela dentro da realidade, da prática, né? Não vamos atrás de teoria, não. E de teoria o mundo está cheio, né? É muita teoria, e no final das contas nós não vemos nada acontecendo. Vê a igreja aí, né? O mundo, a maldade, a crueldade aumentando no mundo, por causa de quê? Porque Satanás está encontrando guarida, legalidade para isso, né? Nós temos que tomar esse cuidado. E a resposta que vamos dar é na prática, ou melhor, responder isso aqui: qual a relação da soberania de Deus e a liberdade de Satanás? Primeiramente, lembrar que isso foi o que Satanás quis confundir Eva na sua conversa lá no Éden. Nunca se esqueça disso. Se você for observar detalhadamente quando Satanás foi conversar com Eva, você vai ver que ele quis justamente confundir essas duas relações, né? A relação, né, da soberania com a liberdade de Satanás. Ele acabou aceitando a ideia da liberdade. Isso é um problema que está acontecendo ainda hoje. Mas não vou responder nada não, tá? O curso vai responder no andamento das unidades e das lições. Vamos lá, primeiramente,
A soberania de Deus frente à liberdade de Satanás. Se você crê que Satanás tem liberdade para atacar como quiser, de acordo com a sua vontade, então vocês esperará constantes ataques que tenham o propósito de obstruir a vontade de Deus e destruir você pessoalmente. Essa maneira de crer impactará a forma como você ora para que cesse os ataques. Aí vem aquela questão, tudo vai estar claro na forma que oramos. Escuta esse aqui, como é que você ora? Eu vou ser sincero para você, eu ainda não vi o filme, aquele filme, esqueci agora no filme agora, sobre oração, né? Perdoe, minha mente falhou aqui agora. Eu ainda vou ver esse filme. Eu prometo que na próxima aula, antes da próxima aula, eu vou aqui falar sobre esse filme, né? Sobre esse filme. Eu vou lembrar até o nome dele e falo na próxima aula também. Então, a oração, na verdade, determina tudo isso. A forma que você ora, a oração, a forma que nós oramos, demonstra aonde está a nossa fé. Essa é uma realidade. Essa é a forma que eu vou demonstrar se eu creio ou não na soberania de Deus. É a oração. Se você for olhar as orações do Antigo Testamento, o que os homens oravam, eles oravam dessa forma. Orava dentro daquilo que eles criam. E Deus respondia assim. Por que muitas orações, a pergunta que você está fazendo, por que, pastor, Deus não responde todas as nossas orações? Por causa da forma que eu oro. Deus quer que nós aprendamos a falar com Ele. Lembra que eu falei? Não é simplesmente dizer que eu creio na soberania de Deus, né? Dizer isso não adianta nada, porque o que vai prevalecer é a prática, exatamente a prática. É isso que vai prevalecer. Então, tomar muito cuidado com isso. Não temos aí, né, aqui na passagem, aqui na página 10, fala aqui sobre a história de Jó, né, que foi no capítulo 2, descreve ali exatamente essas ideias todas. Né? Deus, ele tem o seu controle, sim. Tanto que Jó, né, Deus controlou a situação ali com Jó até o final. No final, Jó acabou entendendo. É isso que Deus quer. Deus quer que nós chegamos àquele centro de entendimento que chegou Jó. Enquanto nós não chegarmos ali, nossas orações nunca serão respondidas. Tá bom? Deixe seu comentário. Um dia, quem sabe aí, vai no Instagram. Se você quer mais conversar sobre esse tema do Jó, vai lá que a gente tem muitas coisas para explicar ali. Não vou explicar aqui porque o tema não permite. E aqui nós temos muitos casos, né? Ainda, inúmeras passagens, confirma esta pauta. Por exemplo, nós temos aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 32, fala que os demônios não puderam os demônios não puderam entrar nos porcos sem a permissão de Deus. Gente, tudo é permitido. Né? Como aconteceu com Jó, aconteceu no Novo Testamento. Aí a pessoa, mas foi... Não, no Novo Testamento é a mesma coisa. As coisas, eu não falei, as coisas não são específicas, mas são claras, né? E explico no geral o que aconteceu no geral lá. E até aqui Apocalipse 5:5, que Paulo aconselha a igreja que um crente, né, que aconselhou a igreja que um crente não arrependido foi entregue a Satanás, né? E Timóteo 1:20 fala que Paulo entregou 2 homens a Satanás para ensiná-los a não blasfemar, né? Apocalipse 13:7, Deus permitiu a besta para declarar guerra contra os santos. Bom, tudo Deus permitiu, tudo foi pedido permissão. Nunca se esqueçam disso. Vamos virar nossas páginas? Aqui fala, as escrituras são claras, são bem claras. Satanás não pode agir arbitrariamente quando quiser. Se você está experimentando uma guerra, a evidência bíblica confirma que Satanás não pode fazê-la sem primeiramente obter permissão. Estão entendendo? A guerra está ganha, amados. A guerra está ganha.
Satanás não pode fazer nada, ele já perdeu a batalha, ele não pode fazer nada sem que Deus permita. Não vou responder tudo agora, vou continuar. Nós temos aqui dois casos, né? Eu quero ler duas passagens, ler apenas uma passagem bíblica que é a mais que é a que mais eu quero que mais a gente lê, a gente escuta. Mas eu queria só lembrar você, quando foi levada a palavra para Josafá, lá no capítulo 20 de 2ª Crônica, versículo 15, e olha, ele disse: escute todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aqui está um texto que ele vale a qual tem um contexto em toda a Bíblia. É impressionante isso. Impressionante isso. Deus nunca permitiu que seu povo batalhasse. Nós temos ali o exemplo mais prático, mais óbvio de todos eles é o de Gedeão. Perdão, não falei errado, né? Gedeão estava com 32 mil soldados e Deus fez reduzir a 300 para lutar contra um imenso exército medianita. Mas ele foi lá e venceu, né? Da forma mais complicada, ou sem noção, ou sem nexo nenhuma, mas venceu. Mas, portanto, Deus não está aqui para poder fazer coisas para poder. Ele quer mostrar para mim, quer mostrar para você que a batalha já está ganha. É só nós agirmos conforme Ele quer. Somente isso só. Lembrando que Deus vai agir sempre soberanamente e prevalece a soberania dele. Não tem jeito. Vamos pular páginas? Aí tem aqui, mas e se? Esse aqui é o problema hoje. O se. O se. Nós vamos mostrar na nossa tela aí um quadro. Não é? Eu queria já tá aí já na tela. Olha só, aí está falando sobre implicações de um Deus soberano, as implicações de um Deus não soberano. Vamos lá. Implicações de um Deus soberano é o seguinte, olha. 1. Deus tem um propósito superior na guerra espiritual. No meio de um ataque, devemos manter o foco em Deus, mas e não em Satanás. A confiança da vitória depende de Deus e não de mim e nem da minha habilidade. 4. O método de avaliar o êxito depende de se cumprir ou não os propósitos de Deus na minha vida. Aí agora vamos pular aí para as páginas, para as implicações de um Deus não soberano. Não deve haver nenhum propósito na guerra espiritual, apenas ataques ocasionais. Os enfoques devem estar nas tramas malignas de Satanás e não nos propósitos de Deus. Número 3. A confiança da vitória dependerá de mim e da minha habilidade. Número 4. O método de avaliar o êxito depende de se somos capazes de deslocar Satanás ou não. Agora, aqui para mim de novo. Estou observando? As implicações de um Deus não soberano é o que é a prática de muitos, eu vou ser ousado, muitos hoje. Agem dessa forma. Nós temos que a soberania de Deus, ou você crê nela ou não. Não adianta dizer que eu creio, mas a prática está nas implicações de um Deus não soberano. É assim que é as ações das pessoas hoje. Elas agem como que Deus não fosse soberano, não se importasse, ao contrário. Agora, o que nós podemos aprender aqui nas aplicações, que essa é a bíblica, né? Aplicações de um Deus soberano, é a verdade. O propósito de Deus está acima de tudo, né? E quando for em meio a um ataque, é só nós. A Bíblia sempre vai nos direcionar a ter o foco em Deus. Quando nós ficamos muito no foco em Satanás, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, fica aquela coisa, aquela lamúria danada, e só pensando o que o ser Satanás fez. Mas nós esquecemos de manter o foco em Deus. A outra aqui é a confiança.
dependermos de Deus completamente e não em mim. Nós não temos habilidade. Primeiramente, nós não conhecemos o âmbito espiritual. Não conhecemos nada disso. Então, Deus conhece. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo quer nos ajudar nas nossas orações. Né? E a outra é que o propósito de Deus vai se cumprir de qualquer forma. Nós temos aqui dois versículos bíblicos, duas passagens bíblicas. Eu queria passar para você o tempo que está. Hoje vai ser um pouquinho mais comprido o nosso curso. Não vou fazer em duas partes, não. Romanos 8:29 diz: pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para ser conforme a sua imagem, seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Já está determinado, né? E Deus, ele quer que nós tenhamos a imagem de Jesus. Jesus é o padrão, como devemos, é um molde, como que eu devo vencer as batalhas. Se você lembra do curso Meio de Cristo, entra lá. Se você já fez o curso, é melhor você fazer de novo. Agora você vai lembrar também que nós falamos muito sobre isso. Agora temos a passagem bíblica em Isaías 46, versículo 9, versículo 10, que é interessante. Eu queria partilhar com você. Vamos lá. Versículo 9. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revelo as coisas que não se sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Até aqui? Essa passagem, então, ela demonstra claramente a soberania de Deus. Deus vai cumprir o seu propósito. O seu conselho, ele vai permanecer de pé. Nada vai tirar a ação de Deus. Satanás, lembra que Jó falou, ele entendeu isso, olha, agora sei que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Nada vai frustrar Deus. Adão e Eva não frustraram Deus. Deus já sabia que iria acontecer. É por isso que ele trabalhou, já tinha o plano, já estava determinado. Então, desde o princípio, antes daquele bichinho, esse espermatozoide chegar até o óvulo da sua mãe, Deus já sabia o que iria suceder com você. Fique tranquilo. Deus já lhe deu a vitória. Uma coisa que eu li aqui, eu quero ler, é o seguinte: a soberania de Deus não significa que você não tem responsabilidade na guerra espiritual. Isso é claro. Mesmo que o resultado final não esteja em discussão, o que acontece em sua vida será determinado pela forma que você corresponde. Lembra? É a sua resposta que vai determinar tudo. Deus, ele só quer que você coopere com ele. Para isso, preciso conhecer Deus. Então, volte ao nosso curso lá. Né? Aí, eu grifei outra aqui, olha. Ao invés de você responder diante das maquinações de Satanás, você se concentrará em buscar a perspectiva de Deus. É o que acontece hoje, as pessoas pensam mais nas lamúrias, nas situações, nas circunstâncias, do que olhar para Deus como o Deus soberano. Vamos para o dia 3? Está entendendo? Estou começando a responder aquela perguntinha já. Não sei se você está entendendo. Vamos lá, dia 3. Revelar sua vontade e sua glória. Já vou entrar aqui logo. Aprender essas 3 verdades lhes ajudará a responder corretamente a Deus, manter um espírito de confiança e experimentar a glória divina. Deus usa a guerra espiritual, ou melhor, manter o espírito de confiança e experimentar a vitória de Deus. Deus usa a guerra espiritual para cumprir a sua vontade e revelar a sua glória. Aí eu estou respondendo já algumas perguntas já, né? E o primeiro lugar aqui é: Deus usa a guerra espiritual para cumprir a sua vontade. Satanás, na verdade, nós somos a
nós temos que ser a frustração de Satanás nas suas maquinações. Essa é a realidade. Nós temos que ser a frustração dele. Deus quer nos usar a guerra para justamente frustrar Satanás e jogar na cara deles. Está vendo aí? Está vendo aí? Se você agisse como os meus filhos, você não estaria hoje com essa mente contrária. Né? Então, Satanás já perdeu e ele quer usar justamente a gente para mostrar para ele. E nós vamos ser beneficiados por isso. Olha que coisa maravilhosa. Pensei o quê? Porque existem os galardões. Os galardões são justamente para poder nos recompensar ou nos compensar da nossa vitória contra Satanás. Agora, é claro, não é simplesmente vencer Satanás. Você tem que... Tudo vem contra aquilo que nós falamos no tópico anterior. Né? Pensar, buscar. Por isso que Paulo fala lá em Filipenses, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Né? E ali o texto em si, se você for ler o capítulo 3 de Colossenses todo, você vai ver justamente o Paulo falando sobre justamente isso, como vencer Satanás. Ali está claro. Inclusive, tem que pregar sobre isso na igreja. Então está aqui, amados. Né? Está claro que a vitória já é ganha. Né? Deus usa também Satanás para cumprir também os seus propósitos. Por exemplo, como é que eu vou saber quem eu sou? Como é que você vai saber quem é você? Muitos de nós, ou eu vou ser um pouco mais ousado, todos nós, seres humanos, temos um problema muito sério. Nós achamos que sabemos tudo ou achamos que conhecemos tudo. Mas Deus usa o próprio Satanás para nos moldar e nos levar até um entendimento da seguinte forma. Realmente, eu não me conheço. Eu preciso me conhecer mais. Eu preciso vencer esta batalha. Eu tenho essa falha. Eu tenho esse problema. Né? Então, na verdade, é isso. E Satanás, ele aproveita. Ele vai aproveitar porque ele acha que vai tentar. Ele vai conseguir, como consegue em alguns casos, né? Conseguir nos levar para o inferno, usando as nossas fraquezas. Enquanto nós não reconhecermos a nossa fraqueza, ele vai trabalhar e guerrear para a gente se entregar completamente a nós mesmos. E Deus quer que nós provemos ao contrário. Isso quer dizer? O que isso quer dizer, pastor? Que tudo depende de quem? De Deus ou de mim? Depende de mim. Depende mais de Deus. Eu falei, Deus já venceu Satanás. Não adianta você. Isso é um fato que não tem como mais discutir. Depende de mim, depende de você. Como você vai encarar isso? Lembra? As orações determinam, eu vou dizer novamente, as orações determinam quem eu sou. As minhas orações vão determinar quem eu sou, e onde está o nível da minha fé. Enquanto eu não mudar a minha forma de orar, né? E não orar conforme que a Bíblia ensina, né? Lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso não foi feito para citar. Pai Nosso está no céu. Não foi feito para isso. Não. Se você está me ouvindo e quer conversar comigo, vamos conversar. Entra lá no meu Instagram, ou entra aqui mesmo. A gente vai conversar, mas é melhor no Instagram, aí quem sabe, a gente passa um número a você, te faz uma ligação, ora, e tudo bem. Mas não existe Pai Nosso citar, vamos citar o Pai Nosso, vamos orar o Pai Nosso. Não existe orar Pai Nosso. Pai Nosso foi um padrão, né, de oração que Jesus mostrou para a gente o que é uma oração. Como que deve mover uma oração. Eu tenho uma palavra sobre isso, uma mensagem sobre isso, mas eu não posso pregar ela porque eu estou sem tempo. Mas, se você quiser, eu posso pregar na tua igreja. Na tua igreja. Só você me mandar um convite aí. A gente vai fazer aí. São 8 mensagens. E ali, nessas 8 mensagens, nós estaremos trazendo para você aqui o que é a oração. O que se move dentro de uma oração. Bom, deixa para lá. Eu não quero mais falar sobre isso não, tá bom? Vamos lá. Existem 3 modelos bíblicos que nos dão razão para confiar em Deus. Vamos lá. Primeiro,
Onde quer que Satanás cometa ou perpetue a sua maldade contra os seus filhos, o Senhor usa este mal para cumprir a sua vontade. Oh, glória! Eu falei, nós somos a frustração de Satanás. Lembra de alguns detalhes da sua vida? Eu lembro de muitos meus, né? Aquele mal, o que ele te levou, o que ele proporcionou para você? Aquela situação difícil da sua vida, né? Que Satanás tirou a saúde disso, tirou a saúde daquilo. Ele fez, lembra de Jó? Lembra da Jó? Jó, ele fez tudo isso com Jó, e depois Jó foi beneficiado, recebendo tudo em dobro. E Deus faz isso, as lutas que Deus permite nós passamos, que Satanás aproveita querer nos derrotar, ele vai sempre nos levar à vitória. Todas as nossas lutas levam à vitória. Eu tenho um livro até sobre isso. Só não ditei ele ainda, né? Temos aí a igreja primitiva, né? Começou sendo perseguida, né? Satanás falou, agora eu vou acabar com eles. Ao contrário, né? Perseguiu a igreja cresceu mais ainda. É um miserável, né? Segundo, Deus transformou para o bem aquilo que Satanás fez para mal. Olha só o caso de Davi, de Saul e Davi. Davi foi perseguido por Saul durante aproximadamente uns 10 anos. Nesse período todo, Davi ele preferiu se esconder. E qual foi a resposta? O que Deus transformou na vida de Davi? Um grande homem. Deus faz isso, amados. Satanás, ele é um miserável que ele tenta. O que eu falei, por que ele faz isso, pastor? Porque ele ainda tem, ele cria aquela expectativa de levar, repito, como leva alguns ainda, ao inferno. Alguns não entendem essas coisas, não tem não querem, não assinaram esse canal, não entraram no canal para poder ver essas mensagens que eu estou ensinando aqui, e acaba se deixando levar por Satanás e acaba indo para o inferno. Mas você é privilegiado. E nós somos privilegiados de termos uma matéria para poder abrir nossos olhos para isso. Ele vai transformar tudo em glória. Tudo em glória. Diz lá o autor Paulo, falando em Romanos 8,18. Eu queria ler na íntegra para você aqui na Bíblia, para a gente ler legalzinho e falar o seguinte. 8,18, porque para mim tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Ah, que glória, né? Isso aí. Terceiro, as maquinações de Satanás não podem impedir os propósitos de Deus. É fato. Nada vai impedir a ação de Deus, amado. Fique tranquilo disso. Existe algo que Satanás nunca vai destruir. São os propósitos de Deus. Pode destruir, talvez, aquilo que eu acho que é sonhos meus. E se destruiu por duas razões aconteceu. Primeiro, que se é de Deus os sonhos, eu preciso... Não foram destruídos, é claro. Mas eu acabei tardando eles e agora eu preciso me avaliar melhor para crescer, para que esses sonhos, quando virem acontecer, venham mais fortes e mais sólidos e firmes para mim. E outro lado, pode ser que não seja de Deus, mas Satanás vai tentar fazer essa maquinação na sua cabeça. Tá vendo? Não, esquece isso. Tá ok? Entendido? Vamos lá. Deus usa a graça espiritual para revelar a sua glória. A glória é o resplendor, o reflexo, o brilho, a irradiação do que significa ser Deus. A glória está ligada à essência de quem é Deus, porque vem de quem ele é. Aí, Satanás já querer o quê? Apagar isso. Mas Deus, a guerra vai revelar a verdadeira essência de Deus. Como é que se conhece Deus hoje? Na guerra. A ação dele na guerra. Então, Deus usa a guerra espiritual, a batalha ali, aquela guerra, justamente para quê? Para se revelar até nós. Olha que glória! Moço, não tem como você... É por isso que Paulo ele foi muito claro sobre isso. Olha,
eu me glorio. Eu vou até que estou pertinho aqui, mas eu vou ler aqui mesmo. Aqui, capítulo 5 de Romanos, no versículo 2, ó, pelo que obtive também acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Não somente nos gloriamos, né, na tribulação. Ele falou assim, eu estou me gloriando na tribulação, estou me alegrando nas minhas tribulações, porque produz perseverança, depois a perseverança me leva à experiência, depois a experiência me leva à esperança. A esperança é a solidez de todo o processo da vida cristã. Está entendendo? Ele fica reclamando. É por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, acho que é 17, não falei agora, se não for, está ali pertinho. Dê graças em... Não, é 5, 17 não, 17 é orar sem cessar. Ele fala, dê graças a tudo, porque é a vontade de Deus. Tá bom? Sempre vão lembrar disso. Dia 4. Hoje vai ser mais de uma hora de curso, né? O crescimento do reino. O reino, ele tem que ser, vai sempre ser teocrático, nunca democrático. Esquece isso. Vamos lá. O que é reino? Primeiro devemos definir o que significa a palavra reino. Dito dessa forma, sempre significa que é o governo, o reino de Deus sobre tudo que está sob o domínio. Então aqui está o ponto de partida. Quando você entender o que é reino, tudo está resolvido. Tudo está resolvido. O problema hoje é justamente, eu vou dizer, é esse. As pessoas não querem reconhecer, não conhecem o significado exato, o que significa o reino de Deus. Se todo mundo, eu falei, não adianta a teoria. Aí dá um seminário de 2 horas sobre o reino de Deus, só seminário. Até o palestrante não sabe, ele ensina, mas nunca viveu. Então, reino, na prática, é viver sobre o governo de Deus. Andar no governo de Deus. Sempre no governo, sempre no reinado existem regras, existe a Constituição, e a Constituição nossa é a Bíblia. Seguir a Bíblia, simplesmente. Agora está aqui, ó, como crescer no reino. Primeiramente, conversão, né? O que é conversão? Conversão é reconhecer o pecado, que é a rebelião contra Deus. Conversão é se arrepender no nosso próprio caminho, crer, né? Crer na palavra, confiar em Deus inteiramente. Isso são pessoas convertidas. Então, a definição sobre conversão é reconhecimento do pecado, arrependimento e fé. Se você não tiver nada disso, esquece, meu irmão. Esquece. Você não é uma pessoa convertida. A outra é a influência do sal e da luz. O reino cresce quando o povo de Deus aconselha a sociedade a aceitar os valores morais de Deus. Isto é, o sal ele vai temperar o mundo, a luz vai iluminar, tirar as pessoas das trevas, né? E vai mostrar o caminho que devem andar. Nós temos que ser a lanterna, o refletor para este mundo. Temos que ser o tempero para este mundo. Isso é crescimento do reino. A outra é o amor, o aumento do amor e da unidade entre os cristãos. Há outro problema aqui, né? Pessoas brigando dentro da igreja, amado. Mas isso é normal. Um dia me falaram na igreja, sempre em festividades lá, eles criaram o problema. Geralmente, quando se fala em grupo de mulheres, sempre criam problema de roupas. Mulheres sempre têm problema de roupa, né? E aí, falar, mas isso é normal. Assim, normal para quem não conhece Deus. Mas para quem conhece Deus, isso não é normal. Esse tipo de divergência, brigas, dissensões, né? A unidade, ela é o fator principal. Jesus ensinou isso de forma muito bem clara isso. Então vamos nós aprender isso. A igreja primitiva foi o retrato disso. Ela cresceu pregando e vivendo o amor e a união. Tá bom? Vamos lá, página 19. Como se relaciona o crescimento do reino com a guerra espiritual? Se nós cristãos
cristãos nos concentrarmos em Deus, quando Satanás ataca, o reino cresceria ao menos de uma dessas três maneiras. Deus aproveita a oportunidade para impactar o coração das pessoas, a mudar o cenário da maldade para algo bom. Por isso, quando Satanás ataca os crentes, os filhos de Deus devem esperar que Deus dê a vitória imediatamente ou a seu tempo. Então, se Deus não deu vitória hoje, espere um pouquinho. Vá com calma. Deus tem propósito nisso. Deus sabe todas as coisas. Então, vamos lá. Como devemos saber se Deus deseja que cooperarmos? Ou melhor, portanto, devemos saber, eu errei aqui, perdão. Devemos saber que Deus deseja, o que Deus deseja para cooperarmos com Ele. Vamos lá. Na missão com Deus, em primeiro lugar, com Deus para o crescimento do reino, né? Nós vemos aí que na segunda viagem de Paulo, ele foi por 2 vezes impedido pelo Espírito Santo de fazer aquela missão que ele achava que era de Deus. Aí depois ele foi para sua casa, provavelmente, e ali teve uma revelação. Lá no outro lado da Macedônia, alguém pediu socorro. Ele vai lá, e conhecemos a história de Filipe, lá na cidade de Filipos, onde Deus salvou aquele carcereiro. Então, Deus tem seu propósito. Então, nós temos que estar na missão com Deus. Lembra que nós ensinamos isso no curso anterior, agora, nós terminamos agora, na aula, na semana passada. Então, estamos aqui falando sobre algo que nós estudamos. Então, o reino de Deus é o reino de Deus que tem que crescer da forma que Deus vai nos direcionar. A outra é, os conflitos e as provas sempre acontecem. Quando buscamos o crescimento do reino, então virá conflito, porque há 2 reinos que se enfrentam. Bom, gente, está aqui, irmão. Você agora está no reino de Deus. Então, enquanto você está aqui trabalhando, os reinos estão se batalhando. Estão lá, se gladiando lá em algum lugar. Os reinos estão se batalhando. Deixa eles brigarem. Deixa eles brigarem. Deixa eles se entenderem. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Não consegui fazer. Tudo bem. Não foi possível. Então vamos esperar a possibilidade. Porque não pode a gente ficar entrando nessa aí de querer achar que somos alguma coisa. Lembra que eu falei? O cuidado tem que ser muito diante do que vivemos hoje. Né? Vivemos hoje. Principalmente porque, né? Já vivemos muito difícil. Por exemplo, quando vemos um momento difícil. Quando Paulo chega lá em Filipos, ele passa por situação difícil. Não foi fácil chegar até o carcereiro. Olha só o processo. Né? Ele primeiramente vai lá, aí tem alguns irmãos orando, ele entra no trabalho de oração, aí tem uma menina que estava lá perturbando Paulo vai lá e expulsa o demônio, e por conta desse exorcismo ali sobre aquela menina, ele é espancado, levado à prisão, e depois é levado àquela carcereira, aonde está o alvo de Deus, que é o carcereiro. Olha só, ele teve que apanhar para chegar lá. Mas Paulo, a Bíblia não diz que Paulo reclamou disso. Ao contrário, eles começaram lá, eles entenderam tanto que eles estavam orando e louvando a Deus, tanto ele como Silas. Página 21. Obedecer a Deus e fazer o seu trabalho à sua maneira. A vitória não chega por inteligência, poder ou fórmulas. A vitória chega quando se faz o trabalho de Deus à sua maneira. Esqueça essa coisa de querer usar estratégias. Mano, eu sou contra isso. Nada de estratégia. Se estratégia desse certo, nosso país estava no céu. Tanta estratégia que essas igrejas usam. Estratégia aqui, ali, tanta coisa. Usa isso, usa aquilo. Não sou contra você ter algumas atividades na igreja, né, tipo teatro, coreografia, não sou contra. Né? Eu sou contra que essas coisas, na verdade, sejam
coisas que vamos criar que seja a solução. Não é a solução. São atividades da igreja. Atividades para a gente poder passar o tempo ali louvando o Senhor, talvez expressando o seu louvor com as danças, ou fazer um teatro para poder fazer uma dramatização, né? Sobre alguma coisa referente a coisas bíblicas. Não tem nada a ver. Atividade. Solução, não. Vamos criar isso para a juventude, para criar... Não, aqui... Primeiro que a gente está errando já, porque a gente não tem que criar nada para poder puxar mais ninguém. Nós temos que fazer o nosso trabalho evangelístico e deixar o resto com o Espírito Santo. Bom, já falei. Fica essa coisa aí. Vamos lá, número 4. O melhor não falar muita coisa, não. O reino, Deus faz crescer seu reino. Vamos ver aqui, algumas 3 fórmulas, né, de Paulo, que usou lá na experiência de Paulo e Silas na prisão. Primeiro, cresceu através das conversões. Isso é, o carcereiro se converteu e ali começou o crescimento da igreja. Não começou lá com aquela menina que foi exorcidada, foi expulso o demônio dela. Não começou lá. Começou a igreja com a conversão do carcereiro. Então, segundo lugar, se abriu uma porta aos cristãos para proclamar o evangelho que antes era impossível. Olha só que coisa gloriosa. Mas precisou levar uma chicotada. Isso foi aprender, a apanhar, para poder chegar lá. Mas foi possível. Não existe nada impossível. Aparentemente parece impossível você ir para determinado lugar e pregar o evangelho. Se você estiver dentro do governo, lembra que eu falei sobre o reino? Debaixo do governo de Deus, da direção de Deus, as coisas vão fluir. Terceiro, como cristãos, experimentaram as provas juntos, o amor deles foi fortalecido. Que coisa melhor do que eu já passei por isso já, né? E graças a Deus já passei por alguma situação difícil, quase me mataram, foi obrigar por uma causa de um membro da igreja. Isso quem ganhou fui eu. Respeito, né? Olharam e viram que realmente Deus estava na minha vida, ajudando, e assim, foi muito bem, fiquei muito bem na fita. Vamos terminar. Conforme, número 5, agora é o dia 5, conforme a imagem de Cristo. Chegar a ser como Cristo. Nós falamos isso muito no curso A Mente de Cristo. Eu gosto muito de fazer essas recapitalizações. Se você estudar lá, você vai ver que o nosso objetivo lá é levar as pessoas nas 12 lições, nas 12 aulas que temos lá no Mente de Cristo. Fazer que as pessoas sejam ou vejam como Cristo, escutam como Cristo, vivam como Cristo. Isso é possível? Claro que sim. Ele é o padrão para nós aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, na outra página aqui fala que Paulo viveu esse processo. O apóstolo Paulo lutou com o espinho na carne e atribuiu a Satanás. Paulo não identificou esse espinho, aquele espinho, mas também, claro, ele causava angústia. A palavra atormentar, no versículo 7 do capítulo 12 de 2 Coríntios, sugere algo persistente, em um golpe repetitivo. Satanás estava atacando continuamente Paulo diante desta debilidade. Paulo, pediu por 3 vezes a Deus que lhe tirasse esse sofrimento, mas Deus não fez. O apóstolo Paulo pode se fortalecer somente quando entendeu, olha só, quando entendeu que Deus era a sua fortaleza. A batalha foi difícil para Paulo e a dor de batalhar com o inimigo era real. Porém, ele aprendeu a descansar, a descansar em Deus mesmo em meio às fraquezas. Paulo aprendeu a dizer que, como disse Jesus, não é a minha vontade, Senhor, mas a sua vontade em minha vida. Aqui está, né? Tudo aquilo que estamos ensinando nesse dia de hoje, nessa aula de hoje.
que Paulo aprendeu, né? Que não adianta você ir contra o que está acontecendo ali no momento. É você aprender a lidar com a situação. Quando você entender isso, esse é a forma que Deus quer que nós chegamos, o entendimento que Ele quer que nós chegamos. Como fez com Jó, fez com Paulo, com outros mais. Moisés ficou 40 anos no deserto, aprender a botar a cachola no lugar. Abraão ficou 13 anos sem falar com Deus, para ir aprender que ele precisa confiar só em Deus. E assim vai. Então essa é a ação de Deus. E Satanás é aquela por verde, ele quer fazer suas extravagâncias, ele quer fazer você entender que está tudo perdido, como aconteceu comigo, acontece com qualquer um de nós. Ele quer fazer que a gente está perdido, mas a gente tem que entender e descansar na fraqueza. Eu não posso fazer nada, não. Tudo bem, não tem problema nenhum, não. Vou ficar na minha aqui. Vou ficar na minha. Escute só. Quando Paulo aprendeu a aceitar o seu espinho, porque Deus decidiu que assim fosse, ele estava tornando semelhante à imagem de Cristo. Ele estava aprendendo a confiar e a depender de Deus. Gente, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. A mensagem que um dia eu preguei, eu vou até voltar a pregar de novo. O que fazer quando não tem mais o que fazer? Quando não há o que fazer. O que fazer quando não há o que fazer? O que fazer? O que eu vou fazer? E agora? Não, nada, simplesmente. Vou descansar. Paulo fez isso. Paulo foi descansar. Paulo entendeu que deveria depender. Jesus, ele fez isso. Ele ensinou isso para a gente aprender a confiar no Deus Todo-Poderoso. Para terminar, outro título aqui. Os crentes podem depender de Deus para derrotar o inimigo porque estamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas já se passaram, se fez novo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então tá aí, meu amado, a primeira aula desse curso maravilhoso. Deus abençoe você. Fique atento. Tem muitas coisas para aprendermos ainda. São 9 aulas. Ainda falta 8. Deus abençoe. Até a próxima aula desse curso extraordinário. Batalha Espiritual.